Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Estava tão bom. Esse mesmo? Irmão, está faltando apenas o capítulo 6 para nós concluirmos a carta aos Efésios. Ele está dando eco aí. Acerta aí, Felipe. Ele estava tão bom. Não, eu estava até preferindo esse aqui. Teste. Ei. Testando, ei. Esse aí tá bom. Como eu estava dizendo aos irmãos, está faltando apenas o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou concluir quando do retorno das férias, tá bom? Diz assim o texto sagrado: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O nosso tema é o poder do Espírito. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoe a palavra do Senhor e faça chegar às nossas mentes para a compreensão dela, mas aos nossos corações para a edificação de nossas vidas e salvação também daqueles que hão de ouvir o Evangelho. Faça isto, Pai, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, irmãos, no mesmo texto, nós compartilhamos o estímulo do Espírito. A gente às vezes nem percebe, mas nós somos estimulados dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Somos estimulados a vir ao local de culto, a encontrar alegria em cantar louvores ao Senhor, na leitura, no estudo da palavra, em viver a vida cristã, em servir ao Senhor. Tudo isso e muito mais são estímulos que recebemos do Espírito Santo de Deus. E nós ficamos felizes em ver a irmã Adriana aqui, com a Samira, e com o João tocando. A família servindo ao Senhor. Isso é muito bom. Vem desde os dias de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E acompanhando o nosso tema do poder do Espírito, a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, que a vida cristã, sem a presença do Espírito de Deus, seria algo inviável, diríamos mesmo impossível. Quando falamos que Ele está aqui, está em nós, entre nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Cristo. É o mesmo Espírito. Paulo fala no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo. Seria algo inviável, completamente impossível. Seria como uma criança sem pai nem mãe, órfão. Por isso é que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu e o Pai enviaremos um outro Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo. E nesse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vemos aqui 3 tipos de relacionamento. Capítulo 5, 22 a 33, Paulo vai falar do relacionamento entre marido e mulher. No capítulo 6, de 1 a 4, ele vai falar do relacionamento entre pais e filhos. E no capítulo 5, de 5 a 9, capítulo 6, de 5 a 9, ele vai falar do relacionamento de senhores e servos, patrão, empregado e vice-versa. Porque não é fácil, irmãos, nos relacionamentos uns com os outros. Paulo, sabendo disso, sabendo da necessidade de uma harmonia nesses relacionamentos, ele vai falar da parte de Deus sobre esses 3 tipos de relacionamento: marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos. Alguém já disse, irmãos, que a guerra é uma dimensão ampliada, quer dizer, muito pior, muito maior, destas relações, quando nós não nos enchemos do Espírito e não nos submetemos uns aos outros. Quer dizer, aqueles que não procuram se encher do Espírito, e encher do Espírito é submeter a Ele, submeter a palavra que Ele inspirou, aprender e praticar. Então, se não houver
se a vida de um crente não estiver cheia do Espírito e se não houver sujeição uns aos outros, o que Paulo fala no versículo 21, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, seria uma guerra em dimensão menor. Não é fácil não, mesmo os crentes. Nós concluímos então que são coisas só possíveis aos cristãos, sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo e se encher do Espírito, porque só o crente tem o Espírito nele. É por isso que ele trata dessa questão numa carta a uma igreja, a uma comunidade. Não sabemos o número de membros daquela comunidade, mas é possível que fosse uma comunidade até menor do que a primeira igreja batista de Tóquio. Era lá na Ásia, o evangelho entrou lá porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Que era muita dificuldade. Havia muita idolatria, Diana dos Efésios. Mas o Evangelho entrou naquela comunidade e Paulo agora está ensinando, doutrinando e mostrando à igreja como é a vida cristã. Sujeição uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Então essas realidades só serão do agrado de Deus, porque é possível sim aos cristãos, à igreja, viver nessa dimensão. Só o cristão. O não cristão não tem o Espírito de Deus, não tem a direção. Paulo diz nesta mesma carta lá no início, tendo nele crido, quer dizer, quando nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo prometido, ou da promessa. Não crente, impossível. É por isso que certa dupla caipira já cantava nesses termos: está feia a coisa. Quem não está com Deus, está na unha do capeta. É verdade, está sem direção. Não tem a mínima ideia de um relacionamento piedoso com Deus. Não sabe, buscam meios que jamais chegarão a Deus. Não sabem que Jesus é o único mediador e é preciso recebê-lo como Senhor para receber o Espírito e ter um relacionamento cristão com Deus. Então o que fazemos? O que temos que fazer como igreja? Pregar o Evangelho. E sempre nessa ordem, doutrina e prática. A ordem não é minha, irmão bendito. A ordem é de Deus. Pega a carta de Paulo, qualquer carta dele, Romano, 11 capítulos, só doutrina. Lá no capítulo 12 vai fazer um apelo. Rogo, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nunca ele abandona. A ordem é sempre essa, doutrina e prática. Mas ele nunca abandona a doutrina. Comportamento. Prática é comportamento. Ética cristã. Como ele diz aos Colossenses, devemos viver do modo digno do Evangelho que nos salvou. Nós vivemos num mundo, irmãos, aliás, o mundo é sempre assim. Um mundo que só se interessa em política e números. Em meio a essa pandemia, está o presidente e um governador de estado brigando por causa de vacina lá, vacina aqui, não pode ir lá, não pode aqui, o povo morrendo. Fazendo política com morte, todos os dias. Vivemos num mundo assim, só se preocupa com números e política. Paulo, quando ele esteve em Atenas, Atos 17, ele pregou lá pegou carona naquele monumento ao Deus desconhecido. Ele falou: vou falar para vocês do Deus que vocês não conhecem. E eu, estudando, achei uma coisa tão interessante. Ele diz que o Deus desconhecido pelos atenienses, é o Deus que não é servido por mãos humanas, lá pelo capítulo 25, capítulo 17 de Atos, versículo 25. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Que coisa triste é a situação no Amazonas, em Manaus. Os familiares vendo os seus entes queridos morrendo na mesa ou na maca por falta de oxigênio. E as autoridades sabiam disso, que a produção de oxigênio lá
é muito inferior à demanda, à necessidade. É Deus que nos dá vida e respiração. Eu me incluo também. Eu talvez tenha feito isso porque eu passei pelo texto. Quantos de nós aqui acordou hoje e agradeceu a Deus o ar que nós temos para respirar? Temos que fazê-lo todos os dias. Em meio a essa pandemia, o melhor testemunho que eu vi foi de um cidadão já idoso. Ele teve alta, passou na tesouraria do hospital. Quanto é a minha conta? Apresentaram a conta, ficou muitos dias lá, uma conta. Ele olhou assim, a atendente achou salgado a conta. Olha, se o senhor não puder pagar de uma vez só, vamos parcelar, ver como pode para o senhor a conta, vamos dar um jeito. Eu falei, não, graças a Deus eu tenho como pagar. Eu estou aqui a pensar que eu estou pagando esta conta pelo ar que eu respirei aí alguns dias. Ele parece que tinha 80 e poucos anos. E eu estou há 80 e poucos anos respirando um ar puro, de graça, e eu nunca agradeci a Deus. E Paulo diz que é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas eu queria ler com os irmãos os versos 30 e 31 desse mesmo capítulo 17 de Atos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, naturalmente que Paulo está falando de Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É isso que nós temos que fazer. Durante 25 anos de ministério, eu aprendi muitas coisas. Eu vim para o ministério sem experiência nenhuma. Eu vim por Deus. Eu tinha experiência de vida, mas experiência de ministério é outra coisa. Até nos meus estudos de 5 anos, eu só tinha 2 quando cheguei aqui. Eu tinha concluído o 2º ano. Eu tenho aprendido muitas coisas. E no meu afã de ver gente vir para a igreja, chegar e até mesmo ajudar a comunidade, eu achava que pelo social, isto é, dando cesta básica, ajudando as pessoas, isso nós atrairíamos as pessoas, por ilusão. Em todas as igrejas que eu passei, já ajudamos muitas famílias que nunca se dignou a vir num culto. Eu não sou contra o social, os irmãos sabem disso, eu apoio, mas o social na igreja, irmãos, deve existir, mas nunca em detrimento da pregação do Evangelho. Aliás, Paulo sabia disso, ele diz assim, primeiro os domésticos da fé, primeiro aqueles que estão com a gente na comunidade, que é parte da comunidade. É assim, irmãos, as guerras, os desarmamentos, toda essa confusão que está o mundo vivendo com essa pandemia, nós devemos ilustrar a luz do Evangelho que transforma. A luz do Evangelho que transforma. Levar esta realidade e mostrar a realidade maior, a necessidade primeira da humanidade, que é conhecer a Cristo, conhecer a obra de Cristo, falar do nascimento sobrenatural de Jesus Cristo. Isso é ponto primeiro. Só assim nós vamos poder explicar por que Jesus pode ser o Salvador. Porque ele se fez uma criatura humana como nós, mas ele nasceu de forma sobrenatural. Ele jamais poderia ser fruto dos seus pais, de José e Maria, porque nasceria como seus irmãos pecadores. O nascimento sobrenatural de Jesus, as duas naturezas que ele tinha, Jesus foi o único que tinha ao mesmo tempo a natureza humana, ele era um ser humano, mas ele tinha a natureza divina. Ele deu provas evidentes de que ele era o Filho eterno de Deus, prerrogativas de Deus. Ele perdoava pecados, ele tinha autoridade até sobre a morte, como fez algumas vezes. Falar para as pessoas também da morte sacrificial e expiatória de Jesus. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele expiou, ele tirou. Lembra que João falou? É ele quem tira o pecado do mundo. A morte substitutiva no nosso lugar. Falar também da importância de crermos na ressurreição física
e literal de Jesus. O homem, o corpo de Jesus que baixou a sepultura, saiu dali literalmente. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele disse, se não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é, se não cremos, para que pegar o evangelho? Permanecemos nos nossos pecados. Mas nós cremos, graças a Deus. Não estava lá, não vi com meus olhos físicos, mas eu creio como se o tivesse visto. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus e ao lado do Pai, à destra do Pai, Ele está. E falar da pessoa do Espírito de Deus e sua obra. Qual é a obra do Espírito de Deus? Para que Jesus, o Filho e o Pai mandaram? É Ele quem convence o mundo. Aprendam isso, eu já vi pregador dizendo que ele convence o crente do pecado. Não, o crente já foi, se ele é crente, ele foi convencido do seu pecado e da necessidade de Cristo. Ele convence o mundo. Nós fomos convencidos do nosso pecado, da nossa total incapacidade de vencê-lo, da justiça que Deus mesmo providenciou, enviando Jesus da justiça, que temos necessidade para enfrentar o justo juiz. Por isso que Deus fez de Jesus a nossa justiça. Ninguém tem justiça, não há justo nenhum sequer. Há justificados, com base na obra, no ato de Cristo, em toda a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, os que creem são justificados. E no juízo que vai se abater sobre todos os impenitentes, sobre todos os impenitentes. Então ele vem para convencer, do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem também para consolar. O consolo do Espírito não é como o nosso. O nosso, a pessoa perde um ente querido, está enfermo, a gente vai lá, bate no ombro e tal, dá uma palavra de ânimo, de consolo. Não é assim. O Espírito Santo consola através das Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, depois de Paulo dizer que os que dormiram voltam com Jesus, ele diz assim, consolem-se uns aos outros com estas palavras. O Espírito colocou na mente e no coração de Paulo, inspirou para escrever, e Paulo diz, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, irmãos, os relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, com o próximo e com os irmãos na igreja, só melhorarão depois que a gente sabe e aprende nas Escrituras a praticar aquilo que as Escrituras têm para nos ensinarmos. Só vão melhorar então depois que nós sabemos de algumas coisas. Primeiro, o que nós somos em Cristo? O que Deus fez por nós? São motivações para nós amarmos a Deus, sermos sempre gratos a Deus e enfrentarmos os relacionamentos. Tem hora que eu preciso perdoar a Vera, tem hora que ela precisa me perdoar. A gente aprende a perdoar nas Escrituras. Eu costumo dizer que crente nenhum tem o direito de dizer não perdoo. Aliás, Jesus falou isso na oração. Devemos perdoar porque Deus nos perdoou. E a nossa dívida era uma dívida impagável. Jesus contou uma parábola, não me lembro exatamente em termos de número, mas nós teríamos que viver milhões de anos para pagar a dívida. Quem é que vive? Impossível. Então, há histórias fantásticas na Bíblia que nos ensinam o que somos em Cristo, o que Deus fez por nós. Mudou o coração, coloca amor, coloca gratidão, como no caso daquela pecadora, quando fala a Bíblia, a pecadora está falando de uma prostituta. Era assim que a comunidade judaica falava. Pecadora, quer dizer, prostituta. Vamos lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, um texto bem conhecido, mas que tem sempre lições importantes. Lucas 7, de 36 a 50. Jesus foi convidado por um fariseu, convidou um dos fariseus, chamado Simão,
para que ele fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, ele entrou, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, custava uma fortuna. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava os pés de Jesus com lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com este unguento, um perfume muito precioso, mas caríssimo. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, em silêncio, ele disse assim: se este homem Jesus fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ele é pecadora. Não estão dizendo que ele é profeta, ele parece que não está nem sabendo quem é essa mulher, mas Jesus sabia melhor do que o Simão. Aí Jesus replicou e disse assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, verso 40, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Talvez ele tivesse pensado assim, está vendo? Já fugiu do assunto. Mas Jesus estava mais dentro do assunto do que ele pensava. Aí Jesus disse, Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, 500 dias de trabalho, 1 ano e alguns meses. E outro apenas 50. O credor percebeu que nenhum dos 2 tinha como pagar. Ele perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qualquer criança sabe disso. Respondeu-lhe Simão, supõe que aquele é quem mais perdoou, quer dizer, o que devia 500. Replicou-lhe Jesus, você entendeu a história, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, aí que ele entendeu que Jesus estava bem por dentro da situação. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês a mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Isso era feito com todos os judeus. Ninguém entrava na casa de um outro sem que passasse pela bacia para lavar os pés, chamado a purificação. Não entrava. E ele nem fez isso com Jesus. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculo, beijo na face, que na cultura judaica é comum, entre homens até. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste, Simão, a cabeça com óleo, também era uma prática judaica, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É assim, irmãos, que nós devemos aprender com os nossos ensinamentos. A mudança que Deus operou em nossa vida. A maneira de pensar, na maneira de ver a vida, na maneira de encarar os fatos. Essa mulher tinha poucos dias de convertida. Era uma mulher que era conhecida em Jerusalém pelo seu pecado de prostituição. Dizem que era muito bonita, cobiçada, mas ela era conhecida como uma pecadora, mas ela agora virou uma filha de Deus. E Jesus, em outro texto, diz que onde esse evangelho fosse pregado, o nome desta mulher seria lembrado. Ela não se conteve de tanto amor e de tanta gratidão a Jesus, pelo que Jesus fez com a vida dela, trouxe sentido à vida dela, fez dela uma outra mulher. Ela virou, junto com os seus irmãos, amigos íntimos de Jesus. Segundo lugar, não mais somos o que éramos, não devemos viver mais como vivíamos. Lembra aquele carcereiro de Filipos, lá de Atos capítulo 16? Ele foi quem botou o tronco nos pés de Paulo, amarrou Paulo, chicoteou Paulo, maltratou Paulo, naturalmente deu-lhe pouca comida, pouca água, mas algumas horas depois ele estava convertido a Cristo. E diz o texto que na mesma noite em que ele se converteu,
e foi com a sua família batizado. Ele que fez os vergões, as feridas. Foi ele quem tratou das feridas do apóstolo Paulo. Olha a mudança de coração. Então são essas mudanças, irmão, que ou faz diferença ou tem coisa errada. O crente não é mais a mesma pessoa. Quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, a velha vida, a velha maneira de pensar, a velha maneira de agir, ficaram para trás. Que menina bonita, Sara, hein? Deus faz milagre. Linda menina. Né, irmã Márcia? Pois é uma maneira também de ver. Olha, as crianças são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão. Pertence a Ele, mas Ele deu a você, irmã Aline, para criar, colocou na família de vocês. Deus é muito bom. Deus é bom. Se você não quer encontrar uma fase muito grande assim para definir, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, com toda a dificuldade desta vida. Em terceiro lugar, é um estilo de vida para os que nasceram de novo. Sermão do Monte. O abençoado é o que chora, é aquele que se enxergou, viu o tamanho da dívida, viu o tamanho da falência, mas entregou para Jesus e Jesus fez dele um rico, vai herdar o reino dos céus. O abençoado é o que chora diante de Deus, a sua falência espiritual. Ele encontra consolo. Ele vai ser herdeiro de todas as coisas com Jesus Cristo. Está tudo lá no Sermão do Monte. Os abençoados que choram, os pobres de espíritos que choram, os que conduzem as pessoas a Deus através da reconciliação, os pacificadores colocam o pecador em paz com Deus. São esses os abençoados. Antes não sabia nem da sua própria paz com Deus. Agora ele é um instrumento para colocar outros em paz com Deus. Não se pode esperar mudanças reais, irmão, de quem ainda estavam como aqueles efésios. Mas depois da mudança, tem que haver maneira de se conduzir que glorifique o nome de Jesus. Como eram os efésios antes de serem convertidos? Como nós, mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, o interesse eram as coisas do mundo, andávamos assim rodeados de perigo e não víamos. Quantas vezes eu estive pertinho da morte, não via o perigo, porque andava segundo o curso do mundo, né? Como peixe morto. Pode botar, se o rio tiver qualquer correntezazinha, o peixe morto, vai embora. Mas peixe vivo, ele sobe contra a correnteza. Lá em Efésios capítulo 2. Mas Deus, no versículo 3, versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Juntamente a Ele nos uniu a Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está bom, o irmão está agora, irmão, viu? Está sentadinho aí. Mas espiritualmente o irmão está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tomei como exemplo, mas todos os crentes estão assentados. Nunca mais, depois que foram unidos a Jesus, quem está em Cristo, a união, nunca mais essa união se desfaz. Nunca mais. Quando morre o corpo, vai à sepultura, mas o Espírito vai estar com Jesus para com ele viver presencialmente, até que volte para receber o Espírito, o corpo da ressurreição. É Jesus quem faz isso e juntos, diz Paulo, vamos nos encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele. Como, sendo isso que somos, eu vou endurecer meu coração na convivência com filhos, com a esposa, ou vice-versa, e com aqueles que nos prestam serviço, Podendo fazer alguma coisa para o bem, o benefício, faça. Isso glorifica o nome de Deus. Em quinto lugar, o pecado entrou na vida do homem desde o Éden, quando o homem deu ouvidos ao diabo e se colocou sob o poder do inimigo. Aí
é que nasceram as inimizades e os conflitos. Nós sabemos que já o irmão matou o outro. Abel matou Caim, não é isso? Caim matou Abel, vocês estão atentos. Caim matou Abel e a natureza de Caim ainda está viva. Diz Tiago na sua carta, no capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4, versículo 1. Por que, irmãos, os constantes conflitos, Estados Unidos com o Irã, com o Iraque, com a Coreia, com a China? Esse presidente, então, que está saindo, já devia ter saído há mais tempo, ele arrumou confusão com todo mundo, até com a sua nação. De onde que nascem todas essas coisas? Porque esses constantes conflitos, cobiças e deleites. O homem não quer largar o poder por nada. Cobiça. 6º lugar. A lei veio por Moisés. Foi enviada por Deus através de anjos. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade veio pelas mãos de Jesus, desde os céus, da parte de Deus para nós. João 1,17. A lei de Deus, irmãos, ela não pode, porque não foi dada para isso. Ela não pode salvar os homens, antes os torna piores. Não é interessante isso? A lei de Deus deveria melhorar, mas o pecado que ainda está nesse corpo usa os membros desse corpo e impede que ela melhore as nossas vidas. Pelo contrário, ela piora. Querem ver? Romanos 7, 5 e 8. Paulo diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Nada de errado com a lei de Deus. O problema é o pecado ainda em nossa vida. Esse é o problema. 7, 18. Olha, um apóstolo já maduro, experiente, mas ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O problema é o pecado. Pode ver o contexto. Versículo 15. Porque nem mesmo, ele como crente e apóstolo, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, versículo 16, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado, mesmo nós os crentes, ele ainda se faz presente. A salvação, ela é passada, é presente e é futuro. No passado nós fomos, o pecado já não nos condena mais. Fomos livres da condenação. Estamos sendo livres do poder que ele exerce ainda sobre as nossas vidas. Mas um dia seremos totalmente livres até da presença do pecado. Não mais existirá. E com isso também a morte, que é o último inimigo, vai ser banida para sempre. Para sempre. Os apóstolos, irmãos, foram chamados por Deus para falarem à igreja. Vem a igreja desde o início. Perseverava e devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. No partir do pão, na comunhão, nas orações, mas a instrução é dos apóstolos. Foram levantados 12 deles para trazer para a igreja a instrução de vida. Por isso, irmão, não devemos confiar totalmente em quem não é cristão. Casamento misto, por exemplo, é um perigo complicadíssimo. Alguns dão certo, mas são exceções. A instrução da Bíblia é
casar-se no Senhor. Casar-se no Senhor. Hitler, quem nunca ouviu falar de Hitler? Aquele genocida, aquele que mandou matar milhões de judeus, nazismo alemão. Hitler, o homem pecado, é mentiroso. Ele mentiu para tomar o poder e depois levou a nação e queria levar o mundo para o caos. O mentiroso é aquele que ama e pratica, tem o seu caráter mau. Satanás, para levar adiante seus intentos, se transforma até em anjo de luz. Muito cuidado. Tem gente que aparece e fala assim, olha, tem uma boa coisa para você. Cuidado com a internet, olha, eu tenho um negócio ótimo para você. Se fosse bom mesmo para nós, ele ia pegar para ele primeiro. Cuidado com esse que fala assim. Então, em certos casos, a gente vê um anjo de luz. Mas cuidado, que Paulo diz que Satanás, ele pode se transformar até em anjo de luz. O homem sem Cristo, irmãos, ele está paralisado pelo pecado. Por isso o poder do Espírito Santo é tão necessário, e Deus, sabendo disso, derramou o seu Espírito. O homem sem Cristo está paralisado pelo pecado. O mal é a força mais poderosa em sua vida e em sua natureza. Não há poder na vida de ninguém sem Cristo Jesus. O crente tem poder para resistir ao diabo, ao pecado. Quando voltar das férias, vou pregar sobre cada uma das nossas armas, ou das armas de Deus que Ele nos dá para lidarmos em nossa vida cotidiana, em nossa vida cristã. Não há poder na vida de ninguém sem Cristo, porque não tem ainda o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da promessa. Tendo em Jesus Cristo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. O apóstolo só disse que era possível aos Efésios, porque ele só falou para os Efésios se encherem do Espírito, porque ele estava falando a pessoas regeneradas, a uma comunidade que já abraçara Jesus como Senhor, recebera Jesus como Senhor pela fé. Os maridos e mulheres, pais e filhos, senhores e servos, terem seus comportamentos corretos diante de Deus, porque para terem seus, não perfeição, mas para lidar com as dificuldades nesse relacionamento, foi nos dado o Espírito Santo da promessa. Vamos ler sobre esses relacionamentos, porque por si só o texto já explica. Como disse, primeiro, 5 de 22 a 33, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. 6, de 1 a 4. Pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem e seja de longa vida sobre a terra.
E vós, pois, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, mostrando-lhes a palavra. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros, era comum, né, o relacionamento de senhor, quer dizer, dono de escravo. No contexto bíblico, hoje é patrão empregado no nosso país. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homem, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele falou tudo isso, mas só falou depois de lhe teres dito: enchei-vos do Espírito. Versículo 18. O poder do Espírito, irmão, é ilimitado. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, eles são iguais em poder e em tudo. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, como eu disse, ele convence o homem que acredita em si próprio, na sua capacidade e na sua bondade. Ele acha que por ele mesmo vai chegar aos céus, vai chegar à eternidade com Deus. Mas o Espírito Santo vem e o convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o único pecado, o chamado pecado imperdoável, é quando a pessoa que ouve o Evangelho resiste ao Espírito Santo de Deus. É chamado para receber a Jesus como Senhor e Salvador e não faz. Isso é resistir ao Espírito de Deus. O Espírito convence do pecado, convence da necessidade de uma justiça para encarar o juiz e do juízo que vai vir sim um dia quando Jesus voltar ao planeta. Eu me lembrei de uma ilustração que eu ouvi. A mulher era crente, o esposo não. E ela vivia querendo mostrar o Evangelho. Às vezes ele ouvia um pouco, mas nunca se interessava. Vez por outra ia à igreja e fazia ouvido de mercador, não se interessava. Às vezes chegava do trabalho, todos os dias, ela sabia a hora que ele ia chegar e esperava, para ele tomar um banho e tal, e poder, quem sabe, abrir o coração para compartilhar o Evangelho. E ela começava, às vezes, provocava, depois de tomar o banho, de jantar e tal, ela tocava no assunto do Evangelho. Ele, já vem você com o Evangelho, hoje não, e se esquivava. Isso é resistir ao Espírito, porque o Espírito usa-nos, usa o crente para falar. Até que chegou um dia, mais ou menos na hora que chegava, ela estava dentro de casa e chegou pessoas correndo. Olha, venha por favor, rápido. Ela correu lá, o marido havia, assim chegando em casa, havia sido atacado por um ladrão, botou a arma, ele resistiu, ela atirou e ele estava lá agonizando. E ela sempre falava de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta, só vai entrar quem entrar por Jesus. E ele resistiu o tempo todo, até que chegou, ela correu lá, quando viu que era o marido agonizando, ela só ouviu o marido falar assim: a porta. Ela falou: o que tem? O que tem a porta? Ele falou: está fechada. E expirou ali. Quantas oportunidades ele teve? É um pecado imperdoável. Qualquer outro é perdoável. É resistir ao convencimento do Espírito. Porque é ele que regenera, o chamado novo nascimento. Ele derrama o seu poder e aí acontecem as conversões. Ele santifica e enche o crente
da sua presença e do seu poder. Por isso Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele faz com que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, irmão, no poder do Espírito de Deus, todos em tocos são passíveis de salvação. Ninguém pode ser descartado. Por conduta nenhuma que ele tenha, nós não fomos chamados para julgar nem para descartar ninguém. Quando uma pessoa é descartada, poderíamos dizer que ele se autodescarta, porque ele resiste ao Espírito Santo, como essa história que eu acabei de dizer. A porta. O que tem a porta? Talvez esperasse, né? Eu pensei em Jesus e o recebi. Eu estou vendo ele me esperando. Mas ele diz, a porta. O que há? Está fechada. Que a igreja, irmãos, a primeira igreja batista de Tocos, se encha do Espírito Santo de Deus. Não vamos, pelo menos enquanto eu estiver aqui, e eu espero que continue na minha ausência de férias, não abrimos mão da palavra de Deus. Podem criticar, podem falar o que quiserem, mas ela é a velha história do Evangelho, mas que está sempre atual. É atualizadíssima, é sempre atual, porque é a palavra de quem conhece o passado, presente e futuro, e quem conhece a necessidade humana, e quem está fazendo a história é o Deus desta palavra, Pai, Filho e o Espírito. Enchemo-nos do Espírito Santo de Deus. Quem sabe alguém aqui quer entrar pela porta, enquanto ela está aberta? Quem sabe? Não entrou ainda, ela está aberta. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá para esta vida maravilhosa, que já é a vida eterna. E conhecer a Deus e a Cristo é a vida eterna. Entrará e sairá e achará pastagens. Todos estamos tendo com essa pandemia, mas os crentes têm onde se agarrarem. Tem para quem olhar. No texto que eu li na Assembleia, elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Há um hino que diz assim, Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordante. Pode ajudar aqui, irmã Marta? Me deu vontade de cantar, não estava no script não. Vamos ficar de pé, irmão. Descobre o número aí, quem tem o cantor aí. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordante, sempre a ti convidando. O mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Conhece não? Enquanto nós vamos cantar, irmãos, nós vamos dar uma oportunidade a alguém que queira entregar a sua vida, entrar por Jesus, que é a porta, entrar para a eternidade, garantir a sua entrada na eternidade. Cristo vai carimbar o seu passaporte para a eternidade. A irmã Marta vai nos ajudar.